A questão de hoje é saber o que é a psiquiatria, o que faz um psiquiatra, para onde vão as pessoas que são atendidas pelos psiquiatras. Meu nome é Daniel Omar Pérez e este é o podcast de Filosofia e Psicanálise. Hoje nós estamos com Arthur Ramos e Fábio Scarduelli, dois médicos psiquiatras, que vão a conversar conosco para poder saber um pouco sobre o que seria exatamente o que é a psiquiatria, o que faz um psiquiatra, como é que lidam com o mal-estar, com a dor, com o sofrimento, com as doenças, com os transtornos, desde a medicina psiquiátrica. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Daniel. Então, a pergunta, Fábio, é essa. O que é a psiquiatria? Quando se fundou a psiquiatria? A psiquiatria, imagino que tem uma história. Como é que essa história fez com que a psiquiatria surgisse como uma ciência? A psiquiatria, na verdade, nasce a partir dessa discussão da alienação mental, né? Como alguém pode perder-se de si. E vai se definindo como ciência, principalmente no século XVIII, XIX e dali para frente, né? Hoje é uma especialidade bastante definida e calçada, né, na ciência. A psiquiatria, então, trabalhava o fenômeno da loucura, que na época medieval se entendia como possessão demoníaca. En otras líneas, digamos, se entendía como posición demoníaca desde o saber religioso, mas había una especie de saber médico, podríamos decir, no científico, nos padrões da modernidade, que trataba eso desde causas naturais, ¿no? Sim, existe essa coisa, esse evento bastante importante que é de Pinel, né? Quando ele quebra e corta as correntes dos doentes mentais que estariam acorrentados no manicômio, né? E é ali que, mais ou menos nesse período, que se divide o louco daquele que seria que está numa penitenciária, né? A história da psiquiatria ela é interessante, esse início da psiquiatria, porque ela não tem uma coisa muito bem definida do nascimento de uma ciência psiquiátrica institucionalizada. O que acaba acontecendo é que ela vai se confundindo aos poucos com as instituições asilares, com o alienismo. Havia uma questão que era religiosa, uma questão moral, uma questão criminal, delitiva. Então parecia que esse sujeito navegava entre ser possuído pelo demônio, ser um criminoso, ser um imoral ou ser um doente, digamos assim. E aí que aparece, por um lado, a questão criminológica, por outro lado, a questão psiquiátrica. Existe uma coisa social aí que é interessante, né? Essas instituições psiquiátricas, os manicômios, eles nascem um pouco a partir da possibilidade de tratamento da hanseníase, de outras doenças infecciosas, que tinham as pessoas, os pacientes, que tinham um tratamento preconizado a partir do isolamento. Uhum. Então, assim, é uma doença infecciosa que a gente não consegue curar, então a gente isola para que isso não se espalhe. E aí vão nascendo essas instituições asilares, por exemplo, de tuberculosos, isso tem muito escrito na literatura, né? Esses lugares altos, um dia para encontrar ares mais puros, como uma hipótese de tratamento. A medicina, na modernidade, com o avanço dos estudos de fisiologia, que começam a surgir aí em grande quantidade no início da era moderna, esses pacientes que estavam nessas instituições asilares para doentes infecciosos vão encontrando outras possibilidades de tratamento oferecidos pela medicina. Esses locais, então, que vão ficando com espaços meio que ociosos, eles vão abrigando os diversos tipos de desajustados sociais. Isso. Nisso estão os loucos, os bêbados, as prostitutas. Todo tipo de desajuste social vai sendo abrigado nesse tipo de instituição. E é interessante que isso acaba, num percurso histórico, se mantendo até tempos recentes, né? A gente tem o exemplo do Hospital de Barbacena, em Minas Gerais, aí, que tem bem documentado aí no Holocausto Brasileiro,
assim, grandes quantidades de pessoas abrigadas nesse hospital, e que eram pessoas, às vezes, que eram, tinham conflitos dentro da família, e famílias ricas, inimigos políticos de pessoas importantes que acabavam abrigados nesses locais. Então estima-se aí que em alguns momentos cerca de 75% das pessoas que estavam, por exemplo, no Hospital de Barbacena não tinham um diagnóstico psiquiátrico. Mas então é dentro desse lugar que a psiquiatria vai meio que emergindo como ciência. E os primeiros grandes teóricos da psiquiatria vão estudando essas pessoas que estão nesse lugar. E aí a gente tem a figura do Kraepelin, que é um dos principais aí, teóricos do que a gente vai poder começar a chamar mesmo como psiquiatria, e tem fundador de um modelo que a psiquiatria carrega até hoje. Aí a gente tem os neo-krepelianos, né? Que ele vai olhar para essas pessoas que estão ali nessas instituições asilares, esses loucos, e vai, a partir de um raciocínio clínico, médico, tentar entender qual é que é a evolução natural dessas pessoas tidas então como doentes. Como se ali na Idade Moderna a gente vem fazendo diagnósticos de evolução, descrições de evolução natural de doenças. O sea que se, digamos, en grandes trazos, si a medicina supostamente en Occidente comienza con Hipócrates, va con Galeno, y ahí nos vemos tratamientos, por ejemplo, como da o que llamamos de melancolía, a partir da teoria dos humores. O forte é que no final da época medieval, início da época moderna, esses lugares então de isolamento, que acolhían pessoas infectadas por algum tipo de doença, van deixando lugar aos loucos que vão aparecendo aí. E esses loucos que vão aparecendo aí são os que vão sendo estudados e que vão conformando de algum modo o saber que vai depois se constituir em um saber mais específico da medicina, que seria a psiquiatria. Aí estaria então Pinel, no século XIX, tentando fazer a sua classificação, e aí com Kraepelin, então nós teríamos já algo assim como instituída a psiquiatria como ciência. Sim. A partir do momento que ele faz aí uma diferenciação básica entre demência precoce e psicose maníaco-depressiva. O que é demência precoce e o que é maníaco-depressiva? O que ele faz ali na observação desses pacientes ele vai observar a evolução natural. E é isso, nesse início da Idade Moderna, vem se descrevendo sistemas. Né? Então a gente vai ver uma evolução muito grande da fisiologia, como funciona um estômago, como funciona um pulmão, a partir da observação de como as doenças evoluem sem nenhuma intervenção. Né? Observando esses pacientes. E aí ele vai perceber que, dentre esses loucos, existem os loucos que têm uma loucura mantida, sustentada a partir de um determinado ponto da vida, em que eles têm uma certa ruptura e progridem para uma degeneração, que seria um termo da época, assim, né? Sim. E aí ele vai chamar isso de demência precoce, que a gente pode, de maneira grosseira, trazer porque hoje a gente chamaria de esquizofrenia. Então é alguém que tem uma certa ruptura e dali em diante vai progredindo para um sentido de se manter ou piorar dessa Ou seja, condição. que essa demência precoce, que nós podemos chamar de esquizofrenia, pode se deflagrar em qualquer momento da vida. Não é que nasce assim. Principalmente lá para os 17, 18 anos, né, na puberdade, virada adulta, e também considera-se que tem um outro pico aos 40 anos, mais ou menos, principalmente das mulheres. 18, 19 anos e 40 anos. Aí é que pode se deflagrar essa demência precoce, digamos, não? Que seria a esquizofrenia. De uma maneira grosseira. Geral, digamos. Geral, sim. A princípio, sim. E aí o Kraepelin vê esse tipo de doente, que ele chama então de que tem uma demência, que é um quadro que tem um prejuízo cognitivo progressivo de início muito precoce, é isso, no final da adolescência e início da vida adulta. E outros tipos de louco vão ter momentos alternados de loucura com recuperação completa. Então é alguém que tem episódios em que manifesta esse tipo de sintoma, isso que ele vai entendendo como doença, mas que se recuperam. E diferente da demência precoce, eles têm um estado de voltar ao estado em que eles eram antes. Então eles não têm uma doença progressiva, mas uma doença fásica, que vai e que volta. E aí de algum modo teria um contato com o que todos entenderíamos como realidade, e por momentos há uma
um recuo, digamos, em relação com essa realidade. Seria isso, mais ou menos. Exatamente, mais ou menos por aí. E aí, essas fases de loucura, elas podem ser do tipo maníaca, que é um tipo expansivo, acelerado, agitado, ou do tipo melancólico, depressivo. E aí ele vai chamar isso, então, de psicose maníaco-depressiva, e ele vai separar esses dois tipos de loucura a partir da evolução natural. Né? Então é uma observação interessante, porque ele está ali dentro de uma perspectiva de endogeneidade, ou seja, existe algo de um endógeno, algo interno que deflagra isso. Que deflagra. A partir, então, da gente ver que é uma ruptura em relação ao que se via antes, né? Quando a gente pensa na loucura como possessão demoníaca, ela é uma coisa exógena, algo que se apropria do indivíduo, né? Ele vai, a partir dessa perspectiva, então, começar a tratar isso como uma doença e como algo que vem da própria característica pessoal do indivíduo. E aí, acho que aí é o que nasce, vai dar fundamento para a psiquiatria moderna como ela vem até hoje. E, interessantemente, é mais ou menos nesse período que se descobre a demência de Alzheimer, por exemplo. Né? Então, um idoso que começa a ter uma perda cognitiva e se encontra uma causa para a demência. Acho um indicador biológico. Um indicador biológico para essa demência. Então, é um período em que se procurava muito indicadores biológicos e a possibilidade de algo orgânico, corporal para aquilo. Então, com Kraepelin e com os kraepelianos, buscamos questões internas, endógenas e marcadores biológicos. Para toda loucura, nesses termos, assim, tem um marcador biológico, é constituída de modo endógeno ou não? Essa é uma pergunta muito interessante, porque nessa mesma época que a gente está falando, que está se definindo essas hipóteses krepelianas de que a loucura tem uma característica endógena, nasce também alguns pontos de controvérsia da psiquiatria, né? E aí é muito interessante que em 1849, um pouco posterior aí, a gente tem a primeira descrição do alcoolismo crônico, que é feito pelo Magnus Huss, lá na Suécia, se eu não me engano. E aí é interessante porque a gente vê que a fisiologia vem se desenvolvendo, descrevendo os diferentes sistemas, e o que ele percebe, por exemplo, é que dentro dessas instituições asilares que abrigavam os desajustados, haviam os bêbados, né? As pessoas que tinham prejuízo aí pelo uso do álcool, que é uma coisa desde assim, muitas sociedades primitivas já fazem uso do álcool, mas nesse momento que a gente vem no contexto da Revolução Industrial, do trabalhador que vai ficando disfuncional ali na sua produção, esse cara que está desajustado socialmente vai parar nesse mesmo ambiente que os loucos, né? E aí o Magnus Huss vai descrever o que ele chama de alcoolismo crônico, né? E aí ele descreve isso a partir das lesões que o álcool vai provocando no fígado, no pâncreas, no coração, nesse molde que a fisiologia vai estabelecendo de divisão do organismo em sistemas. Mas até aí, até esse ponto, ele não está falando de psiquiatria. Ele não está falando de loucura. Ele está falando de lesões orgânicas. Ocorridas em função do consumo exagerado de bebida alcoólica. De bebida, exatamente. Mas ele não elabora a causa do consumo exagerado de bebida alcoólica. Ele chama isso de alcoolismo crônico. A partir dessa noção de disfuncionalidade e do desenvolvimento e da popularização do darwinismo, vai se criar então uma hipótese de seleção dos indivíduos a partir da sua funcionalidade social. E aí o alcoólatra, como característica, como diagnóstico, começa a aparecer também dentro da psiquiatria. Também como uma característica endógena, mas uma característica endógena a partir de um pressuposto adaptativo. Ou seja, se a gente numa ótica darwinista entende que existem diferenças entre os indivíduos que vão sendo selecionados pela natureza, começa a aparecer na ciência essa ideia do degenerado, que seria alguém que tem uma característica endógena que não permite que ele se adapte a um convívio no ambiente. E que ele estaria, então, de certa maneira, afadado a deixar de existir por um processo de seleção natural. E é interessante, a gente tem várias teses ali do início do século XX que vão, até com uma perspectiva fatalista, elaborar que o álcool vai ser o causador da extinção da espécie humana.
Isso é bastante Mas a curioso. teoria da degenerescência é pré-darwiniana. Sim, mas aí o que vai acontecer é que essa teoria vai começar a ser aplicada com essa ótica de seleção natural. Aham. Com essa ótica Ou de... seja, se toma um conceito pré-darwiniano e se coloca na teoria da seleção natural como uma questão fatal, digamos. Exatamente, como um fatalismo endógeno que vai fazer com que o louco seja um louco. Claro. E aí com que o bêbado seja um bêbado, e a partir daí se consolida uma certa hipótese de que toda loucura pode ter uma origem biológica. Eu posso encontrar um marcador biológico para qualquer Ou loucura. seja, que se consolida uma hipótese de que é necessário procurar a causa biológica, um marcador biológico para a loucura, digamos assim. Ou para o consumo compulsivo de álcool, ou para o consumo compulsivo de drogas, por exemplo, lícitas ou ilícitas. Exatamente. E aí eu estou trazendo um polo oposto do que seria então exatamente essa esquizofrenia ou psicose maníaco-depressiva que a gente tem, que é um comportamento social, como por exemplo o consumo de Isso, que, substâncias. já que você marcava a questão do consumo nessa origem, nesse estudo de pesquisador russo, eu queria trazer para os dias de hoje. Carl Hart é um pesquisador da Universidade de Colômbia. Ele trabalha com, tanto em experimentos laboratoriais quanto em campo, trabalha com o consumo de drogas como heroína, cocaína, e ele disse que as causas desse consumo não podem ser reduzidas apenas a questões endógenas, sino que tem também a ver com a possibilidade de escolhas livres e conscientes de um ser humano. O que vocês acham da pesquisa de Carl Hart? Eu acho que ele traz um ponto bastante interessante. E aí, pessoalmente, a psiquiatria não tem um consenso definido sobre as causas efetivas da maior parte dos diagnósticos com os quais trabalha, né? E aí a gente tem, e em todas as áreas, o Carl Hart é super importante dentro do consumo de substâncias, mas mesmo dentro dos outros diagnósticos psiquiátricos, e aí com algumas exceções de questões de saúde mental que são de fato, assim, tem marcadores biológicos, como por exemplo o caso da doença de Alzheimer, mas a maior parte dos diagnósticos passam por esse mesmo caminho. Assim, a gente não sabe efetivamente e concretamente qual é que é a causa disso. Quer dizer que dentro da psiquiatria há uma variedade de abordagens, não há a psiquiatria, sino que a psiquiatria é um campo com diferentes... Que tipo de abordagens? Quais são essas abordagens? Tem diversas teorias e maneiras que pautam a prática, né? Então, você pode ter uma psiquiatria baseada na neurologia, né? Ou na neurociência. Então, nos marcadores, em uso de medicações, e você pode pautar a sua prática a partir disso. Também tem outras pessoas que podem, por exemplo, fazer uma psiquiatria pautada na psicanálise. Então, um psiquiatra que vai usar da teoria psicanalítica, da prática psicanalítica, para cuidar dos doentes. Tem também outras abordagens, como por exemplo a psiquiatria fenomenológica, né, que vai tentar ver o acontecimento e o fenômeno do doente a partir das condições de possibilidade de uma consciência. Mas enfim, é muito amplo e nem um pouco estabelecido a prática. Como que há então diferentes teorias, diferentes dispositivos teóricos, porque a gente às vezes acha que a diversidade de paradigmas ou dispositivos teóricos, isso acontece nas ciências humanas, na história, na sociologia, que nas ciências naturais, biomédicas ou exatas há um consenso fechado. Não é o que acontece então na psiquiatria. A psiquiatria ela não é uma ciência exatamente natural e biomédica. Eu acho que dentre as especialidades da medicina e desse decorrer histórico da medicina, foi ficando em cargo da psiquiatria das questões que envolvem pontos sociais, que envolvem pontos culturais. A gente tem, por exemplo, é interessante isso que acontece com a psiquiatria cultural, né? Que ao longo do DSM, a gente tinha, por exemplo, no DSM-3, uma série de síndromes ligadas à cultura. Então, que se define a partir dessa ótica
de um manual diagnóstico feito por americanos, certas síndromes psiquiátricas que vão ser próprias de outras culturas. Por exemplo, o Taijin Kyosho, que é um tipo de loucura, um tipo de delírio específico do povo japonês, né? Que vai, por exemplo, desenvolver o que eles vão chamar de um delírio de estar incomodando e um delírio de estar emitindo um cheiro ruim, então, por exemplo. E aí a gente começa a perceber, então, nessa ampla quantidade de síndromes psiquiátricas ligadas à cultura, dito dessa maneira, que o transtorno mental ele é algo cultural. E é algo que pode ser visto de maneiras diferentes dentro de culturas diferentes. Pode ser visto como uma possessão demoníaca, pode ser visto como um feitiço, pode ser visto pela teoria dos humores, enfim. Isso vai se inserindo de maneiras muito, muito diferentes na cultura. Né? E a psiquiatria é, então, dentro da medicina, a ciência que mais abraça as questões humanas. Então se aproxima muito das ciências humanas. E, de certa maneira, essa mesma variedade de paradigmas que a gente vai encontrar nas ciências humanas, a gente vai encontrar dentro da psiquiatria. Inclusive, um paradigma que vai negar absolutamente que a psiquiatria tem esse envolvimento com as ciências humanas e pode tratar os transtornos mentais como doenças de fundo orgânico e que temos ainda a encontrar a evidência, o marcador biológico. Mas, sim, a gente tem um grande movimento na psiquiatria nesse sentido. Ou seja, há um setor da psiquiatria que trabalha ainda com a hipótese que sempre vai haver um marcador biológico e que se não se encontrou até agora é uma questão de tempo, vai se encontrar. Exatamente. Tem outros que entendem que não, que depende de um horizonte de sentido, como se fala em fenomenologia, onde de algum modo se insere um modo de vida e a partir do qual pode haver distúrbios, transtornos, malestares. Então, há um leque de possibilidades que podemos encontrar um psiquiatra que trabalhe com a hipótese exclusivamente do marcador biológico, mas podemos encontrar psiquiatras que trabalham com outro tipo de hipóteses, de dispositivos. Isso implica então que o psiquiatra faz algo mais do que medicar, né? Que se eu vou para o psiquiatra, não vou apenas em busca de uma receita médica, não? Um médico psiquiatra me comentava que, especialmente com o surgimento das redes sociais e do Google, o paciente muitas vezes não só vinha com o diagnóstico, sino que também vinha já com o nome da droga. Olha, eu tenho depressão, eu estou precisando tal antidepressivo, o senhor pode já dizer, ele já não preciso nem, não só que não preciso diagnosticar, não preciso nem dar o remédio, ele já sabe o que eu tenho que dar. Se lida hoje cotidianamente com isso, porque parece que há um saber meio popularizado pelas redes sociais do que é um bipolar, o que é um depressivo, o que é um esquizofrênico, o que o psiquiatra faz na cotidianidade com isso? De maneira geral, vem alguém procurando um psiquiatra ou alguém é levado pelos familiares a procurar um psiquiatra. O psiquiatra vai tentar acolher a isso que acontece de várias maneiras, né? A partir de várias teorias. Então, pode ser um psiquiatra que acredita exclusivamente no cérebro e nos neurotransmissores. Pode ser um psiquiatra que acredita em outras coisas. Vai tentar acolher isso que acontece e propor alguma coisa. Nomear e propor alguma coisa para isso que está acontecendo. Existem uma série de conceitos que já foram apropriados, né, pelas pessoas em geral. Então, depressão. Depressão é uma coisa que todo mundo conhece essa palavra e usa essa palavra de alguma maneira. Então, é muito comum estar no consultório e alguém falar, olha, eu procurei na internet, eu acho que estou deprimido. Procurei também, eu preciso tomar Prozac, né, que eu acho que é a melhor medicação para mim. Frequentemente a gente medica, né, e isso é uma coisa interessante porque é uma das exclusividades do médico, né? Então, o médico prescreve remédio. Então, é comum que o psiquiatra prescreva, mas não necessariamente. Tem tanto essa questão de acolher, dar um diagnóstico e organizar,
como outras práticas, como por exemplo psicoterapia. Um psiquiatra pode fazer psicoterapia. Um psiquiatra pode fazer psicoterapia, faz psicoterapia. Quer dizer, você pode receber um paciente e em vez de recitar o remédio, o que você faz é marcar outras sessões a partir da qual você vai trabalhar com esse paciente. Sim, normalmente o psiquiatra que faz isso, ele procura estudar e fazer uma formação para praticar psicoterapia, mas é uma possibilidade também. Tem diferentes tipos de psicoterapias que os psiquiatras estudam ou há uma única. Você primeiro mencionou, por exemplo, um tipo de tratamento dos conflitos psíquicos que é a psicanálise. Além da psicanálise, tem outros que os psiquiatras podem utilizar? Ou... Psiquiatras podem utilizar qualquer tipo de psicoterapia, né? A grade e o estudo da psicoterapia na residência, na especialização médica, é bastante variada, né? Mas... tem residência, inclusive, para poder fazer isso. Existe uma especialização de psiquiatria. Então, um médico se especializa em psiquiatria, especializa no estudo dos transtornos mentais e no tratamento. Então, seja o tratamento de dar uma medicação, seja as possibilidades de psicoterapia, né? Ou outros tipos de tratamento. Por exemplo, restringir a liberdade de ir e vir de uma pessoa também pode ser considerado um tratamento em alguns casos. Eu vi algumas práticas em documentários de experiências antimanicomiais que trabalhavam questões, por exemplo, com representações teatrais. Quer dizer, faziam com os internos algum tipo de representação. Também havia uma clínica na França, que era levada adiante por Gilles Deleuze e Félix Guattari, especialmente, que era o esquizoanálise. E eram tentativas de uma vida em comunidade, digamos assim. Na Argentina, na época de Pichon Rivière era médico, psiquiatra, tinha uma origem psicanalítica, mas ele depois inventou outra teoria e foi para o lado também de comunidades terapêuticas, não? Isso continua hoje na psiquiatria ou modificou? Hoje, em termos de política pública de saúde mental, a gente tem a Lei 10.216, que rege como que deve ser feito o cuidado da pessoa de saúde mental no Brasil. E isso constitui o que a gente vai chamar da rede de atenção psicossocial. Então, basicamente, como se estrutura a rede de cuidado de saúde mental no Brasil hoje, se apoia, de certa maneira, num tipo de terapêutica comunitária, dessa forma. Então, assim, o sistema de saúde pública na área de saúde mental é estruturado em centros que são inseridos dentro das comunidades, assim, espalhados aí nas regiões onde as pessoas moram. E nesse tipo de serviço são feitos diversos tipos de abordagem. E muito frequentemente, então, por conta da demanda populacional que a gente tem, da característica desse tipo de serviço, a gente vai ter atividades em grupo, a gente vai ter atividades de terapia ocupacional, de reabilitação social, a partir de uma certa ótica de que, se a gente está falando de um problema que lá na origem, como a gente falou no começo, é um problema que nasce de uma certa questão social, desses desajustados, de certa maneira social, é uma possibilidade terapêutica a gente criar um espaço de possibilidade que a pessoa possa se inserir na sociedade. Então é interessante, por exemplo, esse trabalho de que a gente pode pegar esses pacientes psiquiátricos e fazer uma encenação teatral, enfim, é uma maneira de colocar a loucura dentro de um contexto social. E isso pode, de fato, permitir que aquela pessoa, enfim, a gente muda um pouco a ótica do que a psiquiatria pode fazer, não para a eliminação de um sintoma, mas para a elaboração de um sentido sobre esse sintoma. E isso é uma prática que acontece, de fato, assim, muitos psiquiatras vão trabalhar nesse lugar também, e principalmente na rede pública de atenção psicossocial, isso acaba acontecendo bastante. Uma última questão, talvez meio tentando ir para a futurologia, mas vocês acham que estes anos de pandemia, onde boa parte do planeta teve que
de uma hora para outra, mudar seu comportamento cotidiano. Isso pode ter gerado algum tipo de sintomas particulares ou destacado algum tipo de fenômenos que antes se viam menos, e em relação a isso, a psiquiatria acolhe isso de uma outra forma ou não mudou nada com a pandemia? Eu não tenho os dados para te falar, mas as últimas coisas que eu vi foram de estudos de coorte com pacientes, acho que de São Paulo, e que não notaram aumento nos diagnósticos de, por exemplo, ansiedade e depressão. Não. Que assim, surpreendentemente. Porque o que se esperaria, compreensivelmente, é um aumento da preocupação, né, do nível de ansiedade, e com essas várias ondas, um aumento dessa estafa, desse cansaço, dessa coisa que a gente poderia chamar de depressão, né? Mas, pelas últimas coisas que eu acompanhei, a prevalência dos transtornos não mudou muito. Ajá. Quer dizer, então, que estamos da mesma forma que começamos. Pergunto porque um dos dados que eu tinha era que havia aumentado o consumo de antidepressivos e de ansiolíticos de um ano para outro, mas isso não se reflete nos casos. Essa é uma discussão bastante interessante também, né? Porque o consumo de antidepressivos e ansiolíticos não necessariamente significa um aumento na prevalência de um transtorno mental. Vai depender de quem faz o diagnóstico e como faz o diagnóstico. E aí a gente volta para a questão que é o ponto que a gente vinha discutindo, que é como se faz um diagnóstico e o que se pode fazer diante desse diagnóstico. Muitas vezes a gente pode fazer um diagnóstico de um transtorno mental e optar por não medicar. Em outras vezes é possível se fazer uso de uma medicação sem que haja um diagnóstico de um transtorno mental claro, mas para o alívio de um sintoma transitório, para alívio de uma angústia em específico. Então, o que parece, por essa comparação de dados, é que, assim, apesar da gente não ter um aumento do número de diagnósticos, a gente tem um aumento de uma angústia transitória. Né? E se a gente parte do ponto de que a psiquiatria vai pensar em transtornos mentais endógenos, é possível de se imaginar que uma pandemia não muda em nada aquilo que há de endógeno. A gente pode estar mais angustiado, a gente pode estar sofrendo mais, a gente pode estar passando por uma situação de dificuldade, mas isso não altera em si a prevalência dos transtornos mentais. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Arthur. Obrigado. Ficamos então por aqui. Até a próxima.